Galileu era católico. Galileu nunca teve grandes problemas com a igreja. Um detalhe interessante, embora ele tivesse uma inclinação, um gosto por parte do paganismo, as filhas dele eram freiras, inclusive eram muito devotas. E Galileu foi condenado por duas coisas sobre o processo dele. Galileu, na verdade, o que ele fala é que primeiro que o Copérnico foi perseguido não pela Igreja Católica. Copérnico foi perseguido em primeiro momento por protestantes, né? Copérnico era um clérigo da Igreja Católica e ele oferece o livro dele a Aristarco de Samos, que foi a primeira pessoa a falar do modelo heliocêntrico. Em nenhum lugar a Igreja Católica condenou o modelo heliocêntrico, não existe esse treco, você não acha em lugar nenhum da época isso. Houve sim uma certa perseguição por grupos protestantes da parte de Copérnico, que era de origem polonesa, e isso envolve o contexto do Sacro Império Romano Germânico. Então, mas Copérnico teve a carreira de estudos dele científicos basicamente envolvida com a igreja. Não só a carreira de estudos científicos Copérnico envolvida com a igreja, como a tese dele, a tese de Lutero, de Copérnico, da revolução dos planetas, que foi daí que tiraram o termo revolução para usar em contexto político, mas que originalmente era uma teoria do mundo grego. O problema do modelo heliocêntrico, em grande parte, era o fenômeno da paralaxe. Porque se você não tinha instrumentos de medição que podiam dar conta do problema da paralaxe, que deveria se perceber uma paralaxe. A única solução para não dar paralaxe, como se teorizava, é que era muito distante os planetas, que eram distâncias que o mundo antigo não concebia. Por isso que a tese do Aristarco de Samos, que é a tese heliocêntrica, tinha sido deixada parcialmente de lado em detrimento do modelo geocêntrico, né, do modelo mais ptolomaico. O modelo ptolomaico, por sua vez, que é um ponto de referência. Você pode falar que o Sol, que a Terra gira em volta do Sol, mas você pode fazer um mapa astronômico colocando a Terra no centro, porque simplesmente, sei lá, tem vários movimentos. Por exemplo, o movimento da Lua girar em volta da Terra, você coloca a Terra no centro para fazer esse modelo, é só um modelo. Você não necessariamente acha, por colocar a Terra no centro do modelo, que a Terra é o centro do mundo. Isso não é uma necessidade lógica. Mas por causa do problema da paralaxe, por vezes a questão do modelo heliocêntrico não era levada a sério. Só que na época de Copérnico, os instrumentos de medição já eram muito melhores. Daí que ele conseguiu avançar essa tese. Galileu fala uma coisa que é exagerada em relação ao que Copérnico falava. Ele chega a falar que o Sol é o centro do mundo. O que na época levantava suspeitas, porque existe uma tese pagã ligada ao culto do deus Horus entre renascentistas, que quer colocar o Sol quase como uma divindade. Daí isso gerou polêmica. O Sol como centro do universo, mas o Sol não é o centro do universo no modelo atual. Ninguém que estuda astronomia atual acha que o Sol é o centro do universo. O Sol é o centro, assim como a Terra é o centro do fato da Lua girar em volta da Terra, o Sol é o centro da perspectiva dos planetas que giram em volta do Sol. A Terra é o centro para mim, por exemplo, em relação à gravidade. Eu olho o centro da Terra como o centro, né? Aí nós temos agora a questão que é o seguinte. Bom, por que esse Galileu está falando que o Sol é o centro do universo, não só o centro de perspectiva? E daí a discussão, e o inquisitor de Galileu é um dos caras mais inteligentes da época, que é Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino é cientista, e ele conhece as coisas, e ele não estava falando de Galileu sem conhecimento, sem se valer do método científico, porque ele manja do método científico. Porque ele é um dos caras, porque novamente ele é um dos maiores intelectuais da Itália inteira do período. E aí quando ele comenta sobre isso, Galileu basicamente não truca, ele não fala assim, não, é isso, só o centro do universo por uma questão pagã, não sei o quê. Ele simplesmente nem entra tanto nessa questão, ele não insiste nisso. Ele não insiste por causa da perseguição, Guilherme, mas é que não faz sentido, pensem comigo. Aqui, o modelo heliocêntrico não está sendo questionado, é uma disputa quase cosmológica, não tem nada a ver com isso. E aí Galileu é condenado por um motivo que não tem nada a ver com isso. Galileu é parente do Papa. Sendo parente do Papa, ele xinga o Papa.
Só que nos estados papais, xingar... Porque normalmente nas monarquias era crime você ofender o rei. É o famoso crime de lesa majestade. E era, no fundo, um problema contra a ordem estatal, era assim que se entendia nessas épocas. Se é um crime xingar o rei dentro dos estados papais, era crime xingar o papa, não fora. Se você xingasse o papa na Inglaterra, pouco significava. Mas dentro dos estados papais ele é o monarca dos estados, portanto era crime. E daí Galileu briga com o papa por uma questão de briga de família, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Lembrando, Galileu, por mais que ele possa ter tido relação com o paganismo e até ser um simpatizante de ideias pagãs, ele não tinha problema algum com a igreja. Galileu nunca criticou a igreja, ele não tinha problema algum. Mesmo que secretamente tivesse alguma alegação pagã, não tinha problema. Em relação à igreja, não era anticatólico. E aí Galileu é condenado por essa briga de família. É uma treta específica do período. Quando Galileu é condenado por essa briga de família, ele fica numa prisão domiciliar, num palácio, com uma condenação para rezar umas orações que as filhas poderiam rezar, as filhas que eram freiras. Então a história do Galileu tem a ver com isso. Giordano Bruno é um outro problema. Giordano Bruno tem pouco a ver com a história da ciência. Giordano Bruno era, de fato, um esotérico absoluto. Tem lá o livro da Frances Yates que conta a história dele. O cara fazia feitiço para sedução. O negócio do Giordano Bruno, ele era... Para onde Giordano Bruno é que ele ensinava feitiço para sedução, feitiço para dominar os outros, era um negócio assim. E daí ele foi lá, ele foi ensinar os caras na Inglaterra. Todo lugar que ele ia, ele meio que tentava ganhar uma grana em cima dos caras e expulsavam ele. Inclusive ele tentou ir lá e controlar o Papa com feitiço. Não funcionou. E o que o Papa fez quando não funcionou os feitiços de Giordano Bruno? Nada. O Papa não fez nada. Ninguém estava nem aí. As pessoas de fato da igreja, quando Giordano Bruno tentou fazer um instante desse, ignoraram. Só que daí depois dessa história do Papa, ou seja, depois dele ter rondado a Europa, fazendo... Galileu não foi morto pela Inquisição, não tem nada a ver. A morte de Galileu não tem nada a ver com o negócio da Inquisição. E aí depois que Giordano Bruno tentou fazer vários desses golpes, depois dessa história do Papa ele tentou fazer mais um. Agora eu não me lembro onde, não lembro se não foi na própria Toscana ou se foi em algum lugar desse. E aí o povo pegou ele e as autoridades locais queimaram ele porque entendiam que ele era uma... Porque é aquela coisa, meio justiça com as próprias mãos, meio o cara irritou as pessoas erradas, meio o cara irritou as pessoas da elite, que ele não tinha que ter mexido com eles, no sentido de que os caras foram lá e deram uma nele. E mataram ele. Ou seja, Giordano Bruno foi morto por um contexto de brigas muito específico também do período. Giordano Bruno ele tinha muito pouco a ver com ciência e muito a ver com esoterismo, que era realmente o negócio dele. E ele, depois de fazer um negócio no Vaticano, não aconteceu nada. Como é que esse cara vira mártir da ciência? Bom, ele vira mártir da ciência porque, sei lá, anos depois tem peça de teatro feita por, sei lá, Bertolt Brecht, que é um marxista no século XX, colocando ele como mártir da ciência. Porque anos depois tem gente inventando coisa. Terraplanismo é outro assunto. A Igreja Católica não era terraplanista de modo algum. Aliás, São Tomás de Aquino fala na primeira página da Suma Teológica que a Terra é redonda. Os gregos sabiam que a Terra era redonda, os medievais sabiam que a Terra era redonda, e as pessoas da igreja desse período tratam a Terra como redonda. Essa história de Terra plana é uma coisa muito mais moderna, por isso que eu não tenho nenhum interesse nessa discussão. Eu acho tosca, eu sempre sigo a tradição. Não tem nada a ver com Terra plana. Ninguém acredita nessa porcaria, inclusive uma das coisas que discutem na época que Colombo vai atravessar os mares é que a Terra é plana, e que se ele for reto, ele chega no lugar. Então, na verdade, você pode até falar que o Tribunal da Inquisição de Giordano Bruno foi meio bagunçado, porque ele mexeu com pessoas que queriam, sei lá, lascar com ele. Há uma série de questionamentos se Giordano Bruno foi julgado de uma maneira, mas também... Nada tem a ver com ciência, nada tem a ver com descoberta científica, nada. Giordano Bruno, ele é, por óbvio, contra a Igreja Católica. Isso ele é um inimigo declarado da Igreja Católica.
Mas o que choca na história de Giordano Bruno, quando você lê a biografia dele, é quantas vezes ele poderia ter sido condenado e não foi, todo mundo meio que passou batido. Então, essa história de Terra plana é ridícula, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que tem gente que vai falar, oh, não, a Terra plana, tem uma mulher que manda chato sempre, falando, Guilherme, a Terra plana, blá blá blá. Cara, é tosco, nenhum dos medievais acreditam nisso. E essa história de Galileu e essa história de Giordano Bruno tem que ser colocada em contexto. Quando você olha o contexto, fala assim, bom, então calma lá. Galileu não foi morto pela Inquisição, Galileu foi condenado por uma briga de família, e a discussão heliocêntrica de Galileu pouco tem a ver com um modelo heliocêntrico ligado a Copérnico. Tá. E agora você olha Giordano Bruno, e Giordano Bruno, na verdade, era esotérico, que tinha problema com sedução e de seduzir mulher de gente rica que dava problema pro cara. Poucas dessas coisas têm a ver com o que colocam.